Bem, nesse vídeo eu vou explicar o que são os Application Servers, como é que eles funcionam, e isso vai te facilitar para poder escolher o melhor Application Server para sua aplicação. Para falar o que eles são, preciso começar falando sobre CGI. Imagina algum tempo atrás, por volta de 1993, quando os programadores criavam seus sites. Pois é, era meio triste a parada. Para tentar fugir de páginas só com conteúdo estático, os programadores desenvolveram seus próprios métodos para deixar suas páginas um pouco mais dinâmicas. Do tipo executar algum comando através de algum formulário, tipo criar um usuário, enviar um e-mail. O que os programadores faziam era enviar um request para um web server, tipo como se fosse o Apache. Esse web server pegava essa requisição, executava algum script que geralmente era criado em Perl. Esse script executava o que tinha que ser feito, voltava as informações para o web server e o web server renderizava lá a página para o usuário. O problema é que nessa época a comunicação entre o web server e esse script que executava essas coisas era meio que uma bagunça. Então imagina o web server recebendo uma requisição para enviar um e-mail para uma pessoa, por exemplo, ele recebia essas informações na requisição, ele enviava isso para o script, só que ele enviava de uma forma específica e outros web servers enviavam de outra forma específica. Ou seja, dependendo do web server, teu script deveria se comportar de uma maneira diferente. E aí, para tentar resolver isso, por volta de 1993, uma empresa chamada NCSA, ela criou um padrão para fazer com que os seus scripts pudessem conversar com os web servers. E aí, mais tarde, ela publicou esse padrão e esse padrão ficou conhecido como padrão CGI. Vários web servers adotaram esse padrão, ou seja, as pessoas agora poderiam escrever um script que poderia conversar com vários tipos de web servers. É só trocar que ela não teria nenhum problema. Além desses parâmetros que eu citei, como no caso de enviar um e-mail, que seria o e-mail, o nome e o texto do e-mail ser enviado, outros parâmetros foram normalizados, do tipo o browser que a pessoa está acessando, o IP da máquina da pessoa, a URL, os cabeçalhos HTTP, tudo isso já era enviado pelos web servers antes, mas o CGI padronizou a forma como isso foi enviado agora. Só que um problema ainda existia. Para cada requisição que o web server recebia, ele executava aquele script uma vez, e para cada execução desse script, um processo novo no sistema operacional era criado. Ou seja, o web server executava esse script, o sistema operacional criava um processo para a execução desse script, o script executava o que ele tinha que fazer, devolvia a resposta para o web server e o sistema operacional tinha que ir lá e matar esse processo. E dependendo do que o script fazia, cara, o custo para o sistema operacional era maior do que o script em si, o custo dele matar e iniciar esse processo. Agora tu imagina 10 pessoas enviando um e-mail ao mesmo tempo. Agora tu imagina 1000 pessoas enviando ao mesmo tempo. Tipo, 1000 processos sendo criados só para poder enviar e-mail. E bem, para resolver esse problema, algumas soluções apareceram meio que ao mesmo tempo. Uma delas foi um protocolo binário chamado FastCGI. Ele foi desenvolvido inicialmente por uma empresa, uma startup de e-commerce chamada Open Marketing, que posteriormente, após muitas compras e recompras, foi adquirido pela Oracle. O FastCGI definiu uma forma agora diferente do web server executar os seus scripts. Agora, ao invés do web server criar um processo novo para executar aquele script, um processo novo daquele script já teria sido criado previamente, o que a gente chamaria de pré-fork. Daí o web server estabeleceria uma comunicação entre ele e esse processo, enviaria a requisição para ele, pegaria o resultado e retornaria para o usuário. Só que o processo responsável para rodar o web server e o processo do script em si não morreriam, continuariam sendo executados. E no caso, o que estaria sendo rodado nesse processo do script é o próprio FastCGI. Outra solução também, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, foi uma solução do Apache chamada ModPerl. E bem, esse serviço que se comunica com o web server, que pode ser o Apache, Nginx, Yes, Tomcat, dentro do processo a gente dá o nome dele de Application Server, ou seja, um serviço que vai servir à aplicação. Alguns exemplos de Application Servers famosos: Node.js, o WSGI, PHP FPM, Unicorn, Glassfish. Tá, mas e qual a diferença entre eles e qual que é o melhor? Para responder isso, a gente precisa falar sobre comunicação de entrada e saída. Resumidamente, é a forma como um cliente e um servidor vão se comunicar. Isso pode acontecer de diferentes maneiras, dependendo do sistema operacional. Aqui eu vou tentar me basear muito como a forma como o Unix estabelece essa conexão, que ela é usada inclusive para outros sistemas operacionais baseados em Unix. E entender isso é vital para a gente entender como é que os web servers e application servers se comunicam entre si. O primeiro modelo de comunicação é o bloqueante, ou Blocking I/O. O cliente, que nesse meu exemplo seria o web server, ele repassa o request que ele recebeu pro application server. O application server lê esse request e enquanto isso o web server fica esperando a resposta. Consequentemente, quem chamou o web server também vai ficar esperando a resposta, nesse caso o usuário. Ou seja, como o próprio nome sugere, ele é bloqueante, cara. Ele vai bloquear todo mundo que tentar acessar o web server enquanto o application server disser: não tô pronto, tô executando uma outra coisa aqui. Exatamente porque nesse caso a comunicação com o application server é bloqueante. O modelo oposto a esse é o não bloqueante, o non-blocking I/O. A diferença aqui é que quando o web server se comunicar com o application server, se o application server estiver ocupado, ele vai falar assim: ó, web server, eu tô ocupado. E o web server nesse momento ele não vai ficar bloqueado e já vai devolver a resposta para quem estiver acessando ele. Nesse caso seria mais ou menos o navegador que já vai retornar um erro para o usuário. Ou seja, enquanto o application server estiver falando: cara, não tô podendo executar uma nova requisição agora, todo mundo vai tomar direto uma resposta de erro porque o application server não tá bloqueando ninguém. Então todo mundo já sabe: beleza, ele não tá podendo, eu posso fazer outra coisa. Ou seja, no primeiro modelo o usuário ele fica ali mofando
surfando, esperando a resposta do Application Server, que pode demorar muito tempo. E no outro modelo, o Application Server logo de cara já dá um tapa na nossa cara e fala assim, ó, tô ocupado, vai fazer outra coisa. Ou seja, é muito extremista os dois modelos. Um outro modelo muito interessante que fica mais ou menos nesse meio do caminho é a multiplexação. Aqui essa comunicação permite que várias requisições sejam enviadas ao mesmo tempo, no caso do Web Server para o Application Server, e o Application Server vai ter coletado essas várias requisições, vai executar todas elas e ele aguarda várias respostas ficarem prontas. Depois dessas várias respostas, ele vai e envia para o Web Server, que responde a todo mundo. Na prática, isso tem um ganho, cara, que é não precisar gastar recurso para tratar cada requisição, pegar essa requisição, tratar ela e depois enviar de volta para depois pegar uma próxima. Ele acumula uma quantidade de requisição e depois só que ele joga. Ou seja, por um lado ele economiza recursos. Fazendo uma analogia bem tosca, é como se tu imagina que tivesse uma pessoa e de um lado tem uma pilha de laranjas, do outro lado tem uma pilha de maçãs e ela tem que inverter as pilhas de lado. E aí ela vai de um lado, em vez de ela ir de um lado e pegar uma maçã, levar até o outro lado, deixar a maçã na pilha de laranja, pegar uma laranja, ir até o outro lado e deixar a laranja na pilha de maçã, ela vai lá, pega logo 3, 4 maçãs, leva até o outro lado, depois pega 3, 4 laranjas e leva até o outro lado. Ou seja, ela demora um pouco mais de tempo para pegar as maçãs e laranjas, mas o transporte acaba sendo mais rápido. Por último, o modelo que eu gosto muito e muitas pessoas também gostam é o modelo assíncrono. Nesse modelo de comunicação, o Web Server faria uma requisição para o Application Server e eles combinariam um sinal. Enquanto o Application Server está executando aquilo ali, o Web Server ele fica livre para poder executar outras coisas que ele quiser. E só depois que o Application Server está pronto para enviar a resposta, que ele preparou tudo, ele vai enviar esse sinal para o Web Server, o Web Server sabe, opa, esse sinal aqui é relativo àquela requisição. Aí ele vai lá no Application Server, pega o retorno e faz o que tem que fazer com aquela requisição e volta para o usuário. Uma coisa importante para se entender aqui é que apesar de eu ter usado comunicação entre o Web Server e Application Server, esses modelos de comunicação eles servem para qualquer tipo de comunicação entre um cliente e um servidor. Isso inclui algum cliente se comunicando com o Web Server, ou parte da sua aplicação, ou como a sua aplicação se comunica com um banco de dados, e tudo que estabelece comunicação no ciclo de vida de uma requisição, que no caso no mundo web seria desde o navegador até um banco de dados, por exemplo. Ou seja, para cada comunicação dessa estabelecida nesse ciclo de vida, você precisa pensar qual o melhor modelo de comunicação que você tem que estabelecer. Por fim, muitas aplicações web não utilizam application servers como softwares separados. Um dos exemplos é você usar um módulo dentro de um web server, como no caso do Apache, que tem o mod Perl ou o mod PHP. Ou então esse próprio web server já tem esse comportamento nativo dentro dele sem ser um módulo separado. Como no caso do Tomcat ou do IIS, que você pode usar isso e eles acabam dispensando esse termo de application server. Para cada linguagem web existem vários application servers e cada um é melhor para um propósito. E também cada um deles se comunica melhor com um tipo de web server. É papel nosso como profissional de TI ler a documentação de cada um desses application servers, entender como a comunicação funciona em cada um deles, até porque em muitos deles eles podem usar às vezes até um misto de modelos de comunicação, entender de fato qual a necessidade da nossa aplicação naquele momento e não pensar só nos benefícios, cara, mas pensar também no custo para se manter e configurar aquele application server ou qualquer outro software que você pode usar que estabeleça comunicação. Otimização prematura é a raiz de quase todo problema em tecnologia. Bem, é isso. Eu espero que tenha ficado claro as coisas para você. Se você teve alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tem alguma coisa a me corrigir também, deixa um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos. Não deixe de dar um like se você gostou, porque isso é muito, muito importante para mim, de verdade. E um grande abraço e até a próxima semana.